Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos a memória de São Francisco de Assis, o grande São Francisco de Assis. Lembrar de São Francisco de Assis é lembrar do seu amor pelos pobres e pela pobreza. Mas o que é que levava São Francisco a gostar dos pobres e da pobreza? Parece uma coisa tão estranha, não é? Ou seja, claro, quando a gente olha assim, uma pessoa que fazia caridade com os pobres, né? Então, parece uma coisa de filantropia. Mas o que é que realmente levava São Francisco a amar não somente os pobres, mas amar a pobreza? Bom, o Evangelho de hoje nos ajuda a enxergar isso. Trata-se do Evangelho de São Lucas, em que São Lucas narra a parábola do bom samaritano. Ou seja, nessa parábola, Jesus nos mostra como Ele é o bom samaritano. Ou seja, Jesus é o bom samaritano que desceu do alto céu e veio ao nosso encontro. Nós que estávamos pelo caminho, né, como vítimas de Satanás, dos nossos pecados, todos feridos, Ele veio ao nosso encontro. Ele se rebaixou por nós. Jesus veio nos amar e nos resgatou. É Jesus que nos coloca no lombo do burrinho, leva até o hotel, que é a igreja, e ali diz ao funcionário do hotel, ao dono do hotel, que são os pastores da igreja, para cuidarem de nós, né? Mas é interessante a gente recordar que esta parábola do bom samaritano, Jesus termina perguntando então para o mestre da lei, né? Na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Então o mestre da lei respondeu: é aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze a mesma coisa. O que é que Jesus está ensinando? Jesus está ensinando que foi por misericórdia, por amor, né, que Ele, do alto céu, se fez próximo de nós. Nós, com o pecado, nos distanciamos de Deus. Deus, no entanto, veio, assumiu a nossa pobreza e, por amor de nós pobres, se fez homem, como nós, se compadeceu de nossas misérias, veio curar nossas feridas, salvar nossas almas para levar-nos para o céu. Veja, é este amor de Cristo, é esta caridade de Cristo que moveu o coração de São Francisco de Assis. Veja, São Francisco encontrou em Jesus crucificado, no crucifixo de São Damião, aquele amor de Deus que se fez samaritano por nós. Deus que veio de lá do céu, se rebaixou e Ele nasceu na nossa pobreza, assumiu a nossa pobreza e morreu na cruz por nós e nos amou, usou de misericórdia para conosco. Esse é o amor de Cristo. Jesus, como na parábola que ele mesmo contou, Jesus veio ao nosso encontro e nos amou. Agora, a reação imediata é: vai e faz o mesmo. Vai e faz a mesma coisa. Ou seja, usa de misericórdia para com os outros. Então, São Francisco de Assis, como os outros santos que sempre se dedicaram aos pobres, eles eram homens e mulheres apaixonados pelo Cristo pobre. O Cristo que se fez pobre por amor a nós. Então eu vou me fazer pobre por amor a Ele e vou amar os pobres. Veja, trata-se de amar Cristo. E é isto que muita gente não enxerga em São Francisco de Assis. No mundo secular e moderno, hoje em dia, quando se fala de São Francisco de Assis, as pessoas tendem a falar de um homem que viveu na Idade Média, na época em que estava se instalando, né, a revolução burguesa, digamos assim, o capital estava começando a surgir, uma sociedade pré-capitalista, né, em que cada vez mais a pobreza crescia
e a pequena burguesia aumentava. Muito bem. Numa leitura marxista, numa leitura sociológica, numa leitura puramente econômica, quem era São Francisco de Assis? Era o paladino da justiça, o sujeito que viveu antes do seu tempo, uma consciência, né, de luta pelos pobres, de opção pelos pobres. Mas essa leitura meramente sociológica de São Francisco não corresponde ao São Francisco real, não corresponde ao São Francisco da história. São Francisco, historicamente, foi um homem apaixonado por Cristo. E foi o seu amor por Cristo, pobre, que fez com que ele se fizesse pobre nessa imitação de Cristo. Cristo se fez pobre por mim, eu me faço pobre por ele. E esse amor por Cristo que faz com que São Francisco também vá de encontro aos pobres e ame. Porque, como diz Jesus no Evangelho, quando fizerdes isto a um destes pequeninos, foi a mim que o fizestes. Então veja que Cristo está no centro de tudo, ele é a razão de tudo. Nos dias de hoje, você até pode encontrar algumas pessoas que, digamos, lutem nas causas sociais por amor aos pobres. Nada de errado nessa realidade de lutar pelos pobres. Mas você dificilmente vai encontrar uma pessoa que queira assumir a pobreza. São Francisco não somente amou os pobres, ele assumiu a pobreza. E por que é que ele fez isso? É este vai e faz o mesmo do Evangelho. Ou seja, vendo o Cristo, bom samaritano de nossas almas, que desce do céu por amor a nós e assume nossa pobreza, nós queremos também descer da nossa soberba, assumir a pobreza por amor a Ele. Humildade. E uma vez que nós estamos, então, nesta posição de humildade, de pobreza por amor a Cristo, nós podemos então fazer o bem aos pobres. Podemos então, uma vez que recebemos de Cristo as benfeitorias desse samaritano que derramou óleo nas nossas chagas e vinho e cuidou de nossas feridas, nós podemos então realizar, né, essas obras benfazejas também com os nossos irmãos, sendo para eles consolação, derramando óleo e derramando vinho sobre suas chagas. Esta é a realidade, né, que a chave de leitura da vida de São Francisco. Este homem apaixonado por Cristo, tão ligado a Cristo e unido a Ele, que se configurou a Jesus, tendo em sua carne as próprias chagas de Cristo e recebendo os sagrados estigmas de nosso Senhor. Como o Cristo, pobre e misericordioso, São Francisco, movido pelo amor de Cristo, foi pobre e misericordioso. Sejamos também nós. Vai e faz o mesmo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.